Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tatiana, sou técnica do acompanhamento formativo aqui na EFAP e hoje eu estou aqui na companhia da Cristine. Bom dia, Cristine. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Eu sou a Cristine, técnica do acompanhamento pedagógico na EFAP. E agora estamos aqui com a presença da Fabrícia e a Ana Bárbara, que são gestoras do acompanhamento pedagógico formativo. Bom dia, Fabrícia. Bom dia, meninas aí no estúdio. Bom dia, turma. Bom dia, professores que nessa manhã estão aqui conosco. É ótimo tê-los, né, aqui e agora para participar conosco dessa videoconferência que vem numa sequência de vídeos, né? Nós já conversamos com a diretoria, com o trio gestor e hoje nós estamos aqui especialmente para conversar com vocês. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui, né? Sabemos dos desafios que vocês estão aí vencendo dia a dia, né? Nessa nova modalidade de vida que nós estamos tendo por conta da pandemia. E hoje, para nos ajudar, para nos inspirar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Guia do Ensino Híbrido, uma modalidade que vocês estão aí na testagem, né? Aí na linha de frente, na mão na massa. Então, o guia vem com uma boa sugestão, um bom aporte para a gente entender a movimentação dentro desse cenário pandêmico, né? Enquanto isso durar, e a gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui para frente. Talvez isso incorpore, o ensino híbrido seja uma tendência e a gente tem que ir aprendendo com eles. E vocês são peças fundamentais. Somos todos, né? Acho que em termos de sistema, muito importantes. Então, a intenção hoje é que vocês participem, colaborem, coloquem suas dúvidas, as contribuições aí no chat. Essa vídeo vai ficar disponibilizada no repositório aí da EFAP. A Ana Bárbara, daqui a pouquinho, já vai falar com vocês, né? Dando as orientações. E aí, eu faço meio que uma aula invertida, uma apresentação invertida. Eu sou a Fabrícia Nieri e eu sou a gestora dos programas do MMR e do acompanhamento pedagógico formativo pela COPED. E a gente vai acompanhar aqui junto com vocês essa vídeo que foi preparada com muito carinho. Tá? Tenham todos um excelente dia e aí eu passo para minha parceira de trabalho, a Ana Bárbara. Ana, tá contigo. Bom dia, pessoal. Obrigada, Fabrícia. Bom dia, meninas. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos a esta formação. Que tenhamos aí uma manhã tranquila, de muito aprendizado, de muita reflexão, né? Como a Fabrícia falou, que ela seja realmente inspiradora e motivadora aí para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas também não só de desafios, mas de muitas conquistas e aprendizados, né? Eu sou a Ana Bárbara. Estou alocada na EFAP, na Escola de Formação, e estou junto com a Fabrícia aí fazendo a gestão do acompanhamento pedagógico formativo pela equipe da EFAP. E hoje é muito importante a participação de vocês que estão aí direto na atuação na escola junto aos nossos estudantes que precisam desse olhar, né? Sejam os estudantes que estão no presencial, no remoto, que estão acompanhando os dois, ou ainda aquelas escolas que estão somente no remoto. Né, hoje já tivemos notícia aí de mais cidades optando pelo lockdown, então mais escolas ficando somente no remoto, e é muito importante a gente pensar o como organizar, planejar, elaborar e desenvolver então as aulas atendendo esses estudantes que estão no remoto. Desejo a todos aí uma ótima manhã e boa formação. Tatiana e Cristine, é com vocês, queridas. Obrigada, Ana. Então, como a Fabrícia e a Ana colocaram, né, a nossa conversa de hoje será sobre o Guia do Ensino Híbrido. E para darmos início à nossa conversa, nós vamos conhecer os objetivos do nosso encontro. Então, o objetivo geral, apresentar o Guia Ensino Híbrido, e o objetivo específico é entender como o Guia Ensino Híbrido pode contribuir com a atuação dos professores na organização, apoio, fortalecimento das ações pedagógicas no contexto de aulas remotas e presenciais.
Muito bem, Cris. E na formação de hoje, nós vamos buscar compreender como essa ferramenta auxiliará no planejamento escolar, levando em conta o contexto de revezamento dos estudantes. Trazendo aqui também a importância do papel do PAC, do professor do projeto de assistência ao currículo neste processo. E antes de iniciarmos a nossa conversa, nós trouxemos um momento para reflexão sobre a trajetória de vocês enquanto professores. E para isso nós gostaríamos de saber, durante a sua trajetória, diante do contexto atual, quais foram as mudanças significativas na educação que mais o impactaram? Vocês terão 5 minutinhos para interação no chat e aí nós retornamos. Tudo bem? Vamos lá? I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him?
Olá, retornamos. Nós gostaríamos de agradecer. Estamos com a participação de 2.100 participantes, né? Um público bastante grande. Nós vamos ler aqui o que vocês colocaram em relação às respostas, né? Da pergunta que nós fizemos. Então, a professora Edila, ela coloca dificuldade ao acesso. A professora Carmela, os cuidados que temos que ter com o trato dos alunos. A professora Ana coloca o próprio modelo em si. A professora Luísa Carolina coloca, gente, está tudo diferente. A professora Isolete, perdão se eu pronunciei o nome errado, os alunos conseguirem se organizar, a questão da autonomia. Muitos professores colocaram que foi o uso da tecnologia. A professora Sônia coloca a exigência da participação dos pais e o uso dos materiais eletrônicos. A professora Aline, adaptação às novas demandas tecnológicas e torná-las significativas no processo de ensino e aprendizagem. A professora Ana Carolina, adaptação ao ensino remoto pela equipe e estudantes. Professora Miriam, mais complexo é ter que ensinar aos pais para o uso das tecnologias. Não só os pais, né, mas nós todos tivemos que nos adaptar a essas mudanças, né, que nós tivemos diante desse contexto de pandemia. A professor Juliano, perdão, o uso de aplicativos como ferramenta pedagógica de suporte. A professora Poliane, participação dos pais na vida escolar dos alunos. Professora Vera Lúcia, o ensino remoto, uma forma de dar continuidade diante da seriedade da pandemia. Professora Maria Alves, a superação. Professor Pedro, melhor interação com os alunos, mesmo no ensino remoto. E o professor Valdo, desafios de adaptação a uma realidade inesperada. E é isso mesmo, né? Diante de tudo que vocês colocaram, de uma hora para outra se fez necessário, né, esse uso das novas ferramentas para todos, né? Para os alunos, para os pais, para nós, né? Nós tivemos que nos adaptar a esse diferente contexto, em que de uma hora para outra mudou muito rapidamente, né? E por esse motivo, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Guia Ensino Híbrido, que ele traz, né, uma possibilidade de trabalho com os alunos de forma remota e presencial. Muito bem, Cris, isso mesmo. Então, agora nós vamos entender um pouquinho como surgiu o Guia Ensino Híbrido. Bom, o Guia Ensino Híbrido surgiu a partir do diagnóstico da própria rede, né, de como planejar as aulas neste contexto atual. E, diante disso, então, a SEDUC elaborou este guia no intuito de apoiar os professores, bem como toda a equipe escolar no planejamento das suas ações e também no atendimento aos estudantes, considerando, assim, a necessidade da adequação das aulas presenciais e também remotas. Esse guia, ele apresenta esclarecimentos e sugestões para o revezamento, em que alguns estudantes participam das aulas presenciais nas escolas e outros realizam as atividades de maneira remota. Nós precisamos, professores, compreender que, diante do cenário atual, não é mais possível ter um planejamento como estratégia única para ensinar a todos os estudantes. Por esse motivo, é preciso levar em conta as especificidades e diversidades dos contextos atuais. É importante esclarecermos aqui que o Guia Ensino Híbrido, tratado neste documento, ele diz respeito ao formato híbrido, ou seja, as atividades presenciais e remotas, e não a estratégia, a metodologia híbrida, aquela mediada por tecnologia ou as metodologias ativas de ensino. Vamos retomar um pouquinho aqui, então, lembrando que o termo híbrido, ele significa a mistura, né? E ele pode ser utilizado em diferentes contextos, como, por exemplo, na área de biologia, o termo híbrido aparece como mistura de diferentes espécies. Já na pedagogia, existe o ensino híbrido, também conhecido como blended learning, que remete aí às metodologias ativas.
Mas, para este momento, o termo híbrido, ele refere-se à mistura de formato de aulas entre remoto e presencial. Então, nesse sentido, a SEDUC propõe o uso deste guia para atender a rede em suas necessidades de compreender melhor este esquema de revezamento e, principalmente, como apoiar professores e toda a equipe escolar para ter uma visão clara deste movimento. Esse guia não tem a intenção de trazer um modelo fechado, um modelo engessado, mas apenas ser um norteador para que cada escola, diante do seu contexto e realidade, possa fazer suas adaptações e, dessa maneira, fortalecer a interação de professores e estudantes nesse período tão complexo em que vivemos. Trazemos aqui também, mais uma vez, a importância do papel do professor do projeto de assistência ao currículo, o PAC, nesta reflexão das ações a serem planejadas, porque o mesmo contribui para auxiliar toda a equipe escolar a pensar suas metas. É isso mesmo, Tati. Agora que vocês conheceram um pouquinho de como surgiu o guia, nós gostaríamos de saber como foi o contato de vocês com esse material e, para isso, pedimos que vocês participem no chat novamente, respondendo a pergunta a seguir. Quais foram as suas impressões ao ter contato com o guia Ensino Híbrido? Então, vocês terão 5 minutinhos para responder e a gente retorna.
Obrigada pelas considerações. A professora Marta coloca que assustador. Professora Ingrid, um apoio ao trabalho. Professor Fábio, inovador. Professora Priscila, o guia é um norteador para a organização das escolas e dos professores. O professor Jefferson coloca que precisamos estudar. Professora Marilza, percebi que não sabia nada sobre tecnologia e dá uma risadinha, aprendendo e muito. Todos nós, né, professora? Professora Maria coloca que desafiante e inovador. Professora Mirella coloca que a primeira providência foi realizar a leitura e entender todo o seu percurso. Minhas impressões foram de alívio, algo que me daria um norte para o meu trabalho. Essa é a intenção mesmo. Professora Maria José coloca que precisa saber mais, que tem dúvidas a cada dia, mas a cada dia aprende mais. E muitos professores colocaram que foi desafiador, né? E é isso mesmo. A gente sabe que tem muitos professores que ainda estão se apropriando do material, buscando adequá-los à realidade escolar de cada um. E aqui fica o nosso incentivo para que toda a equipe escolar esteja envolvida nesse processo de apropriação, né? E que, além disso, vocês possam fazer uso efetivo desse material e que ele sirva como um condutor das ações e das práticas pedagógicas. Perfeito, Cris. Estamos aqui com mais de 2.800 participantes, viu? Bastante, né? Bom, até agora, então, professores, nós refletimos sobre a trajetória de cada um, conhecemos um pouquinho sobre como surgiu o guia, compartilhamos ideias sobre as impressões que vocês tiveram, e agora nós vamos repensar as ações. Sabendo da importância de repensarmos constantemente sobre as ações, o guia nos mostra caminhos que viabilizam estratégias de ensino que buscam a participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem neste contexto atual. Para uma reflexão, professores, convidamos vocês a olharem as imagens a seguir, repensando sobre as práticas e estratégias de ensino neste cenário atual, fazendo assim um contraponto com as práticas anteriores. Vamos lá, então? Ao olhar essas imagens, observem bem que leitura podemos fazer em relação às estratégias usadas pelos professores antes e durante a pandemia. Mais uma vez, pedimos a participação de vocês aqui no chat. Nós teremos uns 3 minutinhos para a contribuição de vocês. Vamos lá? Obrigada.
Bom, agradecemos muito a participação de todos vocês. Esse momento de troca aqui na rede é muito importante para que haja, assim, um compartilhamento de pontos de vista. E olha só, Cris, estamos já com 3.000 participantes. Olha que beleza. Então, vamos lá ao chat, as participações. Então, olhando as imagens, vamos ver o que os professores conseguiram sentir. A Pro Denise colocou aqui a evolução tecnológica. A Pro Mariana coloca mudança na didática e na metodologia. A Ivone fala sobre a interação. Olha que interessante. Olha o que o Pro Sidnilson colocou. É unânime. Tivemos que nos reinventar. É verdade, Pro. A Pro Daniela colocou novas estratégias. Mais uma Daniela também, a Pro colocou, olha, evolução didática. A Pro Aline colocou adaptação. O professor Idailton coloca o professor se reinventando em sala de aula. O Pro Hugo coloca plataformas digitais como novos espaços de aprendizagem. A Natália também fala sobre adaptação. O quadro verde virou a tela do celular. Que interessante, fato, Natália, fato. A Projane coloca utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis e quebrar paradigmas. A Prozenaide coloca para a gente assim: antes estávamos no quadro e giz. Agora, além do quadro, estamos plugados na net. Centro de mídias, Classroom. Verdade, gente. De fato. E ao olharmos essas imagens, elas de fato nos remetem às mudanças, não é? Que de forma repentina foram necessárias. E sabemos que muitos de vocês, professores, por meio de muito empenho, tiveram que se adaptar a essas novas ferramentas tecnológicas, buscando assim aprimorar cada vez mais as suas práticas. É isso mesmo, Tati. E esses desafios apresentados dentro dessas imagens que nós trouxemos, né, reforçam mais do que nunca a importância de levarmos em consideração os pontos a seguir, né? A educação mediada por tecnologia, a busca ativa, né, não deixar nenhum estudante para trás, o uso de novas ferramentas, o uso de metodologias ativas. E ao pensarmos nessas 4 ações, podemos entender a importância de repensarmos continuamente sobre as estratégias a serem utilizadas com os estudantes. Como dito no início do nosso encontro, podemos verificar, né, que não é possível mais utilizarmos as mesmas estratégias para toda e qualquer circunstância. O planejamento escolar, ele precisa ser revisto, repensado e adaptado às novas demandas atuais, para que assim todos os estudantes possam ter o ensino e o atendimento garantidos. Verdade, Cris. E levando em conta a necessidade de repensarmos as nossas ações e práticas pedagógicas, vamos agora pensar sobre o planejamento das aulas. E essa pergunta aqui a seguir, ela vem como momento de reflexão. Então, pensando neste contexto atual, como o guia ensino híbrido pode auxiliar na construção do seu planejamento? Vamos lá, professores, mais uma vez a contribuição de vocês no chat. Teremos aqui 5 minutinhos para ouvir as considerações de vocês. Vamos lá, então? I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do? Would I
skin. What would I do? Would I do without him? I have no clue, have no clue. He's under my skin. Cali boys got that. Those bad boys riding high. Cali boys got that. Got that scrub on Sunday face, that mellow and chillin' pace. Feels me, he's so debonair. I live for his love instead. Take me where I've never been. I live and I die for him. Got that scrub on Sunday face, that mellow and chillin' pace. He's my favorite, can't get enough. When I found this boy, turned his beating heart into my toy, and now he dances to my tune. Boy jumps round my bedroom, and I wanted you to know this is not about love. So come over soon. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. His smile is pulsing through my eyelids, and I feel his hands like a bass drum on the four walls of my bedroom. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. Beat, heartbeat, beat, heartbeat, beat, heartbeat, beat, heartbeat, beat, Voltamos então. Bom, professores, diante da questão colocada, tivemos infinitas contribuições. É uma pena que não conseguimos ler todas as contribuições por conta do tempo. Todas são valiosíssimas, nos ajudam bastante. Então, vamos lá. A ProRita coloca para a gente assim, a construção do planejamento e replanejamento. Então, pensando aqui em como o guia pode auxiliar o planejamento escolar. O Provinícius coloca que ele ajuda norteando. A Procamila coloca assim, acredito que também será o norteador. A Prodenise coloca, abrir novas perspectivas de estratégias a serem utilizadas. A Prorosângela coloca, na organização das turmas também do conteúdo. A Promarise coloca, como fonte de orientação. A Lucimara põe para a gente aqui, ele pode ajudar nos dando exemplos de como aplicar isso em nossas escolas. Muito bom. O Propaulo coloca para a gente, organizar as ações de forma prática e também viável. A Prorosmari coloca para a gente também, olha, orientação e organização. A Uirajane, né? Se eu falei errado, também me perdoe, viu? Coloca para a gente aqui uma excelente contribuição. Auxiliar na sequência das aprendizagens, alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Na verdade, é um guia de orientação. Perfeito, exatamente, Pro. A Proclarice coloca assim, auxiliando nas interligações remoto e presencial. O ProAlex coloca, ele mostra a importância de mapear como cada aluno da turma tem acesso à tecnologia e considerar um planejamento que garanta o atendimento a essa diversidade, entre outras coisas.
Muitas perguntas aqui por vocês foram colocadas no chat sobre como encontrar, né, o guia ensino híbrido. Vocês podem encontrar no próprio site do Centro de Mídias, né? O guia está contido lá. Gente, diante de tudo que foi muito bem colocado por vocês, fica evidente que o guia, ele vem então como condutor das ações, viabilizando assim meios para uma elaboração mais assertiva do planejamento das aulas. Ressaltamos aqui que o plano de aula, ele deve ser entendido como um documento essencial e também um facilitador do trabalho do professor, e não como um ato burocrático. É isso mesmo, né, Tati? A ideia de facilitar a organização do trabalho de vocês nesse momento, né, em que nós temos vários contextos, as aulas presenciais, as aulas remotas, né? Então, é uma forma de organizar melhor o planejamento de vocês. E agora nós vamos compreender a estrutura do guia. Encontramos nesse documento 12 premissas que visam envolver toda a equipe escolar no atendimento dos estudantes, no contexto de revezamento, possibilitando pensarmos com mais critério na organização do atendimento aos nossos estudantes. E para a organização, as premissas que compõem o guia, elas buscam envolver toda a equipe escolar, tanto os gestores, os professores, os estudantes e a comunidade. Vamos conhecer algumas delas? Então, independentemente da forma de atendimento, todos os estudantes têm direito a aprender presencialmente ou remotamente. Só um segundinho, gente. Tivemos problema aqui nos slides. Então, independentemente da forma de atendimento, todos os estudantes eles vão ter o direito a aprender, seja presencialmente ou remotamente. O trabalho do professor deve estar focado no apoio aos estudantes para desenvolverem as habilidades essenciais. Muito bem, Cris. Outra premissa também nos mostra que nos momentos presenciais ou remotos, é importante manter uma progressão entre as habilidades, considerando o revezamento de forma a garantir a progressão das aprendizagens, ou seja, planejar e conduzir as atividades sequenciadas, sejam elas presencialmente ou remotamente. Nas aulas presenciais também, priorizar os estudantes sem acesso às tecnologias ou aqueles que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. Além dos estudantes com necessidade de alimentação escolar, com saúde mental sob risco, bem como aqueles cujos responsáveis trabalhem também em serviços essenciais. E também auxiliar na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas, né, com apoio da equipe gestora, na organização dos horários de atendimento presencial e remoto. E outra premissa que nos garante que é essencial a interação entre estudante e professor para o desenvolvimento da aprendizagem, a fim de identificar os principais avanços e as dificuldades apresentadas pelos estudantes. Muito bem, Cris. Até agora, refletimos sobre a trajetória de cada um. Conhecemos como surgiu o guia, compartilhamos ideias sobre as impressões que vocês tiveram, repensamos aqui as ações, conversamos sobre a importância do planejamento das aulas neste contexto, estamos conhecendo aqui um pouco da estrutura do guia, onde vimos sobre essas 12 premissas, né, que colocamos. E agora vamos conversar sobre mais uma forma de organização que o guia traz, que é o planejamento em 4 passos. Esse formato, passo a passo, busca organizar as ações para o planejamento das aulas, tanto presenciais como também remotas. E a proposta desse passo a passo veio com o intuito de apoiar o planejamento, a organização do atendimento e o acompanhamento dos estudantes, levando em conta o contexto de atividades em revezamento de aulas presenciais e atividades remotas. Vamos conhecê-los? Então, o passo 1 está
Eu vou ler aqui para vocês, que não sei se vocês estão visualizando bem, tá? Então, o passo 1, ele traz: definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. O passo 2, planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. O passo 3, ele traz organizar o cronograma de atividades do professor com visão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. E o passo 4, alinhar as atividades com as aulas do centro de mídias. Perfeito, Cris. Bom, como vimos até aqui, então, o planejamento das aulas necessita de uma organização sistematizada e isso fica bem evidente nesses 4 passos. Mas agora nós vamos, professores, reforçar a importância de cada passo. Então, vamos lá juntos fazer isso? Então, vamos refletir sobre essa questão. No passo 1, professores, quais ações precisam ser garantidas pelo professor? Vamos retomar, então? Precisamos da contribuição de vocês no chat. 3 minutinhos, então, para suas contribuições no chat. Vamos lá? Maravilha, olha só, Cris. Pelo visto, acho que o passo 1 ficou bem claro para os professores aqui. Olha, o Prof. Fábio colocou estar ciente de quais habilidades deverá trabalhar na semana. Perfeito, é isso mesmo, precisamos garantir isso. A Pro Elisete coloca conhecer o currículo paulista.
Pro Rosângela coloca para a gente diversificação. Pro Márcia coloca definir as habilidades a serem trabalhadas, exatamente. Pro Priscila nos coloca aqui, olha, o alinhamento com as habilidades trabalhadas no centro de mídias, prevê também isso. Pro Verinha, rever as habilidades. A Pro Lourdes também coloca a importância de pensar nas habilidades essenciais. A Pro Lucimara fala sobre definir como será trabalhadas as habilidades sequencialmente. E nós aproveitamos pela solicitação de vocês aqui no chat, voltamos um pouquinho sobre os 4 passos. Mas retomando aqui sobre o passo 1, nesse primeiro passo nós vimos o quanto é importante definir o que será ensinado a todos os estudantes nas atividades remotas e também presenciais, tendo como referencial as habilidades essenciais e também o cronograma do Centro de Mídias, como vocês bem colocaram aqui nas contribuições de vocês. É importante também definir junto ao PC e ao PAC os objetos, de conhecimento, aqueles que serão trabalhados no período de até 3 semanas, garantindo dessa forma uma estrutura de revezamento, levando em conta a modalidade de agrupamentos, como, por exemplo, A, B e C, conforme nos mostra o guia. E essa organização ficará a critério da escola, de acordo com as suas especificidades. É importante também verificar, junto ao PC e ao PAC, as habilidades que se interrelacionam, a fim de que os professores dos outros componentes possam trabalhar conjuntamente. E, para este movimento, se faz necessário a análise da matriz de habilidades essenciais priorizadas para o ensino fundamental dos anos iniciais, finais e ensino médio, que consta no guia, lá na página 8, professores. Vamos seguir agora? Então, só retomando um pouquinho, Tati, o passo 2, ele traz planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. E aí nós trouxemos uma questão para vocês, né? No passo 2, quais ações precisam ser garantidas pelo professor? Então, nós vamos dar mais 3 minutinhos para vocês refletirem e contribuírem com a gente aqui no chat. Vamos lá? Turn it up.
mais uma vez agradecemos a contribuição de todos. A maioria dos professores colocou que o planejamento para garantir a aprendizagem dos estudantes, né, nesse passo 2. A professora Vivian, remanejar e planejar ferramentas e estratégias. A professora Márcia coloca como será o trabalho, as habilidades. Deve ser com as habilidades, né? A professora Helena, apropriação e conhecimento para planejar. Professor Felipe, garantir que, independentemente da forma de acesso, o aluno possa ter contato com o mesmo conteúdo, promovendo equidade na aprendizagem, isso é muito importante, né? O professor Edson coloca planejamento e interligação com outros componentes. Professor Jorge, planejando atividades síncronas e assíncronas para atingir a todos. Professor Ricardo, planejamento e ações coordenadas entre professores e a equipe gestora, né? E aí é isso mesmo, que o passo 2, ele traz para a gente o planejar como garantir a aprendizagem de todos os estudantes, levantar as formas de acesso dos estudantes às atividades e planejar as atividades que serão desenvolvidas com eles, né? É importante, nesse momento, que o professor, junto ao professor coordenador e ao professor de acompanhamento ao currículo, PAC, planeje como fazer essa organização das aulas presenciais e remotas, prestando atenção ao perfil de cada estudante. Então, se os estudantes possuem dispositivos em casa, se eles apresentam mais facilidades para aprender de forma remota, aqueles estudantes que possuem dispositivos, mas apresentam mais dificuldades para desenvolver as atividades e aprendizagens, aqueles estudantes que não possuem dispositivos, mas conseguem desenvolver as atividades impressas, e aqueles que também não possuem dispositivos e que têm maior dificuldade em desenvolver as atividades impressas, né? E como apoio, o guia indica 2 atividades interligadas que são de extrema importância. Então, primeiramente o levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades e o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com esses estudantes. Muito bem, Cris, perfeito. E agora, então, vamos retomar um pouquinho do passo 3, só para vocês lembrarem. Então, o passo 3 nos orienta a organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinado às atividades tanto presenciais e remotas. Então, vamos lá? Então, a pergunta sobre o passo 3. O que precisa ser garantido para a organização do planejamento do professor? Mais uma vez, a contribuição de vocês no chat, 3 minutinhos. Vamos lá, professores?
Vamos lá, então. Tivemos bastantes contribuições aqui no chat. Lembrando que nós estamos aqui com mais de 3.600 participantes, Cris. Bastante, não é? Bastante, Tati. Então, vamos lá, a retomada do passo 3. A ProRenilda trouxe para a gente gerenciamento do tempo para atender os grupos. Perfeito. A ProNatália coloca organização do tempo das atividades. A Prona Maria também coloca para a gente a importância de garantir a organização. A ProAngela coloca para a gente aqui materiais adequados, orientação e organização. A ProAngélica, a ProRosana coloca para a gente aqui também, ó, organização de trabalhos, organização, cooperação, interação. O ProRegis, acho que é Regis, né? Fala para a gente também sobre a importância da cooperação. A ProLetícia fala sobre o gerenciamento. O ProLuiz Carlos fala sobre os materiais de apoio. A ProCristina coloca para a gente aqui o protagonismo juvenil. Verdade. Olha só, a ProRaquel coloca organizar o tempo com a equipe. Muitos professores colocaram aqui para nós a importância da organização do plano, a organização da equipe. O ProEdson coloca para a gente pré-estudo das habilidades e levantamento prévio dos componentes norteadores. De fato, professores, eu acho que a questão do passo 1, 2 e 3 até aqui ficou bem claro para vocês, né? E o passo 3 traz para nós, então, a importância da organização do atendimento do professor junto aos estudantes. E essa organização, ela deverá ser realizada com a participação da equipe gestora, considerando o papel estratégico do professor como gestor da aprendizagem, considerando também a importância da interação e o acompanhamento do professor junto aos estudantes, possibilitando a criação aí de vínculos, o engajamento e a participação deles nas atividades. Relembramos aqui que a resolução SEDUC de 11 de 2021, ela garante a possibilidade da reorganização da grade horária dos professores para planejamento das aulas, tanto presenciais como remotas. Vamos ao passo 4? O passo 4, ele traz para a gente o alinhamento das atividades com as aulas do Centro de Mídias, né? Então, o que é preciso nesse momento? Então, os professores poderão apoiar-se na programação antecipada das aulas para a elaboração do seu próprio plano de aula, indicação das atividades e aulas que os estudantes deverão acompanhar pelo Centro de Mídias a cada período, as habilidades a serem trabalhadas, bem como os materiais de apoio das aulas, que eles são sempre disponibilizados com 15 dias de antecedência no repositório do Centro de Mídias. E para apoiar no processo de planejamento, o guia recomenda que utilizem os materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, que são o Aprender Sempre, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola, além das aulas disponibilizadas no Centro de Mídias. Perfeito, Cris. E diante das contribuições de vocês, fica claro, então, que a organização do guia vem como suporte para auxiliar no planejamento dos professores, que, por sua vez, terá, então, o PC e o PAC como mediador dessas ações, orientando e subsidiando para que, assim, possa fortalecer o uso desse material na escola. É essencial que o professor tenha um instrumento detalhado do planejamento do que será ofertado a cada grupo de estudantes, de forma que todos tenham acesso naquele período ao mesmo conjunto de aprendizagens. Sabemos, professores, que há uma infinidade de instrumentos possíveis. É importante, então, que o professor, apoiado pela equipe gestora, utilize um instrumento que permita o registro desse planejamento detalhado, que é essencial para favorecer a aprendizagem de todos os estudantes. Bom, até aqui nós vimos sobre a organização do guia e como fazer uso dessa organização a favor da aprendizagem dos estudantes. Agora, nós vamos pensar juntos sobre a sugestão de uma organização para o planejamento que o guia nos apresenta.
essa proposta de instrumento de trabalho, ela vem como uma estratégia de organização das ações, buscando viabilizar o trabalho do professor. Então, vamos lá. Nós conversaremos aqui, professores, sobre mais uma ferramenta que o guia traz como sugestão para a organização das aulas. No próximo slide, nós veremos um modelo de planilha, a qual visa organizar o revezamento das aulas. O uso dessa planilha não é obrigatório. No entanto, é importante considerarmos ser muito importante que a equipe gestora e os professores tenham essas informações sistematizadas e atualizadas de alguma forma, porque isso facilitará a utilização no processo de planejamento das aulas, da execução das atividades com os estudantes e na mensuração do engajamento dos estudantes, né? Ou seja, a participação e o desenvolvimento das atividades orientadas pelos professores. Isso facilitará a utilização no processo de planejamento das aulas. Essa sugestão da planilha vem na versão tanto para o professor, como também para os estudantes. Vamos conhecer, então, essa planilha? Essa planilha aqui apresentada pode ser encontrada na página 11 do guia. Ela possibilita o mapeamento dos estudantes que, por exemplo, irá presencialmente à escola ou não, aos estudantes que têm acesso a dispositivos em casa, que têm acesso à internet em casa, alunos que frequentam a escola para usar dispositivos tecnológicos, os que acompanham as aulas no centro de mídias, os que acompanham as transmissões feitas pelos professores, os estudantes que realizam as atividades do centro de mídias ou de outras formas, como, por exemplo, as atividades impressas, ou também aqueles estudantes que já retiraram os materiais didáticos. Então, nós encontramos aqui, nessa planilha, um mapeamento claro dos estudantes, bem como a possibilidade dos agrupamentos que nós citamos lá no início da nossa conversa, né? Os agrupamentos A, B e C, facilitando, assim, a organização das atividades presenciais e remotas pensadas pelos professores. É isso mesmo, Tati. Esse mapeamento é de extrema importância, né, para a gente ter um retrato da nossa sala, os nossos estudantes que têm acesso, os que não têm acesso às tecnologias. É um mapeamento mesmo para o professor poder planejar as ações dele e o que ele vai ensinar nesse período. Então, após esse mapeamento, o que a gente tem que fazer, né? O que fazer? O guia, ele traz uma planilha com a seguinte organização. Então, ele traz a série, o professor, ano série professor, né? A semana, as habilidades e os objetivos de aprendizagem, material de apoio, atividades e conteúdos que serão desenvolvidos, a organização dessa turma em grupos A, B e C, os instrumentos de avaliação que o professor vai utilizar nesse período, durante as atividades, e alguma observação, caso ele queira colocar, né? Essa planilha também está no guia, né? Vocês encontram lá, e ela tem a versão tanto para o professor como para o estudante, para facilitar, né, a organização de ambos. O intuito dela é facilitar a organização das aulas presenciais e remotas, priorizando o atendimento aos estudantes que apresentam maior dificuldade de aprendizagem, assim como aqueles que não têm acesso às tecnologias. Para isso, o professor poderá contar com o auxílio do PC e do PAC, né? Lembrando sempre a atuação do PAC conforme a Resolução 4, de 11 de janeiro de 2021, né? Que ele tem, né, a resolução traz a questão do apoio aos professores na área de atuação, na elaboração dos planos de aula, fazendo análises, oferecendo devolutivas, formativas individualizadas, sugestões de metodologias e didáticas para favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades de cada componente curricular,
Tá? Então, é importante também o papel do PAC nesse momento de organização da planilha, do planejamento dessas aulas. E aqui, essa planilha ela pode ser contemplada em todos os segmentos. O que difere é a sua organização e a especificidade de cada um. Então, nós temos os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Então, para os anos iniciais, é importante que o professor pense na organização da semana, né? Retome as habilidades essenciais previstas na matriz e os objetivos de aprendizagem de todos os componentes curriculares. Então, a área de linguagens, língua portuguesa, arte e educação física, a matemática, as ciências humanas, história e geografia e ciências da natureza. Defina o material de apoio que será utilizado, né? Seja o currículo em ação e o aprender sempre. Pense na descrição das atividades e conteúdos que serão trabalhados nesse período. Organize a divisão dos grupos, levando em conta a especificidade dos seus estudantes, como prevê as premissas, atender os estudantes na modalidade presencial ou remota, levando em conta as aulas também do centro de mídias ou gravação das aulas, né? Pensar nos instrumentos de avaliação, que cada equipe irá organizar e levando em consideração esse momento. Aí fica a critério da equipe escolar, né, da equipe gestora, junto aos professores, e as observações. Para a organização das aulas nos anos finais e ensino médio, também é importante pensar na organização da semana, de acordo com as aulas previstas para cada componente curricular, olhar para as habilidades essenciais e objetivos de aprendizagem de cada componente curricular, pensar no material de apoio que será utilizado, no caso dos anos finais, o currículo em ação e o aprender sempre, e para o ensino médio, o currículo em ação para a primeira série, no caso, o São Paulo faz escola para a segunda e terceira série, assim como o aprender sempre. A descrição das atividades e conteúdos que serão trabalhadas nesse período, a divisão dos grupos, né, A, B e C, e também os instrumentos de avaliação, né, de que forma os professores estarão avaliando os alunos nesse momento, por meio de atividades, como será essa avaliação. E dentro do guia também, no passo 4, ele traz um exemplo de planilha para o 6º ano de uma determinada escola, né? Então, vamos pensar que em uma determinada escola há 3 professores de diferentes componentes curriculares, todos com aula do 6º ano A, B e C, né? E parte dessa carga horária dos professores poderia ser destinada à realização de atividades de forma remota aos estudantes das 3 turmas. Então, em alguns momentos, o professor poderá atender as turmas presencialmente, assim como atenderá os estudantes que se encontram no ensino remoto. Então, pensando, o professor que tem uma aula atribuída na primeira aula, no 6º ano A de matemática, ele pode, na terceira aula, ele dá a aula de matemática para o 6º ano A, B e C remotamente. Então, ele engloba essas 3 turmas, A, B e C, né? Então, ele vem no presencial na primeira aula, dá a sua aula de matemática, e depois, na terceira aula, ele engloba as turmas A, B e C. É um exemplo que está lá até no guia, né? E que está bem detalhadinho, dá para vocês aproveitarem bastante. Ele traz na página 28 também um menu de conteúdos integrados que traz algumas pílulas de aulas que são compostas por um vídeo curto e um plano de aula para apoiar a realização das atividades presenciais mediadas pela tecnologia nesse momento, né? E também os professores da rede podem realizar as transmissões pelo centro de mídias. Essa ferramenta oferece possibilidades diversas de interação com os alunos, por chat, por vídeo, por envio de documentos PDF, com a vantagem de permitir o uso de dados patrocinados,
né? Isso significa que o estudante consegue acompanhar as atividades sem precisar usar a sua franquia de dados pessoal, né? Então, nesse link também há um tutorial de como realizar essas transmissões no centro de mídias. Então, veja, o guia ele traz bastante ferramentas de como o professor pode estar fazendo o trabalho, né, nesse momento das aulas remotas e das aulas presenciais. Perfeito, Cris, maravilha. Então, nós vimos, então, aqui na fala da Cris, não é, as diversas formas, então, de pensarmos, né, e de organizarmos o plano de aula, buscando, assim, atender todos os estudantes dentro dessa sua especificidade, também dentro desse contexto atual. Considerando, então, o princípio de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem e nenhum deles pode ser deixado para trás. Assim, é importante que o professor, em seu planejamento, defina as estratégias que serão conduzidas junto a cada um dos estudantes, de forma que todos tenham acesso às oportunidades de aprendizagem em cada período. E agora nós vamos retomar as orientações que o guia traz sobre o que precisa ser levado em conta ao planejar as atividades. Então, vamos lá. O que ele nos mostra a importância de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem, nenhum estudante pode ser deixado para trás, definir estratégias que serão utilizadas junto a cada estudante, todos os estudantes devem ter acesso às oportunidades de aprendizagem em cada período. Então, é muito importante, professor, que você retome o guia, faça a leitura deste guia. Essas considerações estão todas postas também no guia e auxiliam o processo das ações planejadas. E ainda pensando na organização do planejamento das atividades, o guia também nos mostra sobre a organização dos estudantes em trios. A quantidade de estudantes no grupo é sugerida considerando o revezamento conforme a orientação atual de atendimento presencial de até 35% dos estudantes. É importante aqui estabelecer combinados com os estudantes e deixar claro que nas atividades em grupo, todos os membros são responsáveis pelos demais, ainda que existam questões individuais a serem atendidas. Então, vamos retomar aqui o que o guia nos traz. Respeitar os protocolos sanitários vigentes, atendimento presencial de até 35% dos estudantes, promover adaptações conforme sua realidade escolar, propor atividades em grupo, possibilitando a interação entre os estudantes e o desenvolvimento das competências socioemocionais. Bem, depois de tudo que consideramos até aqui sobre o que o guia ensino híbrido nos traz, vamos retomar juntos aqui as práticas a serem levadas em consideração no contexto de revezamento escolar? O contexto escolar deve ser levado aqui em consideração, como já vimos, o mapeamento dos estudantes, garantir o direito à aprendizagem, explorar as inovações tecnológicas, a organização do plano de aula, alinhar as atividades com o centro de mídias, pensar nas habilidades essenciais e a interação entre estudante e professor. Todas essas práticas, elas necessitam, professores, ser levadas em consideração para que o ensino possa ser garantido dessa forma a todos os estudantes diante desse cenário atual que estamos vivendo. Bom, estamos chegando então ao final do nosso encontro e aqui ainda vamos destacar alguns dos objetivos principais do nosso guia. Vamos relembrar os objetivos principais. Levar em conta o contexto escolar, mostrar caminhos possíveis, inspirar diretores, coordenadores e professores, viabilizar estratégias de ensino. Todos esses objetivos são fundamentais para que pensemos neste contexto que estamos vivendo atualmente e, mais do que nunca, venhamos a levar em consideração essas especificidades dos nossos estudantes para que contemplamos todos, não deixando nenhum para trás.
Esperamos que este momento de formação sobre o guia ensino híbrido, professores, auxilie e colabore mais do que nunca com o planejamento das atividades neste contexto de revezamento escolar, fortalecendo assim cada vez mais as ações escolares. Aproveitamos também para agradecer muitas escolas que contribuíram aqui no chat, professores também que se colocaram aqui no chat. E lembramos mais uma vez que essa formação será reapresentada hoje, das 14h30 até as 16h, no mesmo canal Formação de Professores. É isso mesmo, Tati. E só retomando aqui, gente, o guia ele também traz, no final dele, uns links para tutoriais. Então, de como fazer login no app, como acessar as turmas no centro de mídias. Ele traz toda uma organização em que vocês encontram ao final do guia. Tá? Tem os links, esses tutoriais, e facilita bastante o trabalho de vocês. E, como a Tati bem disse, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, né? E nós gostaríamos de ouvir de vocês, vamos dar uns 3 minutinhos no chat, quais as impressões que vocês tiveram em relação à formação de hoje, né? O que ficou claro, o que não ficou, se vocês têm alguma sugestão, né? Quais foram os aprendizados, enfim. Vamos dar 3 minutinhos para vocês colocarem aí no chat o que ficou da formação de hoje. Vamos lá? Olá, agradecemos as contribuições de vocês. A professora Andréia coloca que a formação foi excelente. Obrigada, professora. A professora Luciana coloca também que foi ótimo. A professora Helenice, que o guia irá nos ajudar muito.
Professora Aline, que foi boa a formação. Professora Renilda, muito bom. Professora Adriana, foi muito bom, obrigada. Obrigada a vocês pela participação. A Pro Ana Lúcia, posso dizer que contribuiu muito para o meu aprendizado, ensino híbrido. A professora Rosemarie coloca muito obrigada, excelente formação. Professora Mônica coloca que foi bom. Professora Valéria, excelente. Marleide, muito bom. Professora Márcia coloca foi ótima, muito obrigada. Nós que agradecemos. Professora Maria, muito boa essa formação. Professora Silmara, perdão se eu pronunciei errado. Agradecemos bastante rica e de muito aprendizado. Um momento de repensar nossa prática. Obrigada. Mais uma vez, nós que agradecemos. Professora Suzeli, perdão. Orientações importantes para o bom desenvolvimento do trabalho. Professora Silvia, excelente formação, bem detalhada, muito rica, produtiva, obrigada. Nós que agradecemos. Professor José Antônio, foram abordados os temas principais do guia. É necessário que cada um leia atentamente o guia e o utilize de forma consciente, isso é muito importante. A professora Cláudia, né? Beijo, professora Cláudia, ela coloca que foi excelente a formação. Meninas, parabéns. Saudades dos encontros na elaboração de materiais, também temos saudades. E só gostaríamos de ressaltar aqui com vocês, teve alguns professores que perguntaram sobre a reprise dessa formação. Ela vai ficar disponível das 14h30 às 16 horas hoje, neste mesmo canal. Tá? Reiterando que o guia, também perguntaram, né, em relação que o guia pode ser acessado no site do Centro de Mídias. E o link do guia, ele foi colocado no chat, caso alguém não tenha tido contato ainda. Tá bom? E nós agradecemos, né? Chegamos ao nosso momento final, né, Tati? É verdade, Cris. Nós agradecemos imensamente a participação de vocês. Foi um momento muito produtivo, de trocas. Esperamos ter ajudado bastante, né, na compreensão do porquê esse guia chegou na mão de vocês e como ele pode facilitar o trabalho lá no planejamento das aulas aí na escola. Tá bom? Então, agradeço a todos a presença e tenham um excelente dia. Obrigada. Até breve, professor. Bom trabalho.